A K2 pega o cálcio que está na horta, que está na carótida, que está no coração, que está na válvula, e leva para os dentes e leva para os ossos. Então, a vitamina K2, ela é uma vitamina que trata a osteoporose e trata a doença cardíaca. O que faz a vitamina K2? Presta atenção, isso é muito louco. A vitamina K2 tira o cálcio da artéria e joga no osso. Então você vai prevenir o infarto e ainda evitar a osteoporose? Calma aí, você tira do que infartar e ainda fortifica o osso? Então ela sempre faz bem, sempre faz bem. A K2 que você encontra para comprar nas farmácias de manipulação, elas são provenientes do Nator. Então um jeito é você comprar a K2 e fazer o uso dela.